Você vai disponibilizar suas aulas na plataforma? Sim, eu vou disponibilizar essa aula na plataforma e eu também vou disponibilizar os arquivos em PowerPoint. Ah, tá. Então, esses arquivos aqui que eu vou mostrar para vocês, eu vou disponibilizar os dois. Tanto nesse caso, o em branco, eu acho que não vou disponibilizar não, porque ele não tem tanta informação. Mas tem uns que eu vou disponibilizar o PowerPoint em branco e o PowerPoint preenchido, né? Que a gente consegue ter uma visão legal da situação. Ah, é bom, porque se a gente tiver o ATPC, pelo menos a gente consegue no dia, né? A gente consegue ver depois. Como é que tá funcionando a TPC? Tá tendo reunião online, é isso? Tá tendo mídia, né? Que a gente tem que seguir. E os vídeos da mídia lá, da multimídia. E nós temos que ver também, a gente faz reunião pelo Zoom com a Thaís. Uhum. Então tá Bom, tendo, sim. esse Vinícius tá me matando, hein, Vinícius? Ó, foi mal, senhor. Achei que o áudio estava desligado. Pera aí. Tá, eu vou ver se eu muto todo mundo aqui. Precisava mutar. Ô, senhor, você tá escutando a música aí não, tá? Não, a música não. Ah, Aqui, não. ó, Então tá pronto, bom. ó. Vamos ver se foi. Foi, mutou todo mundo. Bom, pessoal, qualquer coisa, vocês podem abrir o áudio, perguntar, entendeu? E a gente vai trocando ideia enquanto isso, entendeu? A minha letra vai ser uma porcaria perto do que fica na lousa, com certeza, vocês podem ter certeza disso. E a gente vai dar para entender, vocês vão ver. Bom, pessoal, eu vou conversar com vocês hoje sobre plano cartesiano, que a gente vai entrar em função. Para aquela galera que eu não consegui terminar a progressão geométrica, está tendo uma aula na televisão de matemática, especificamente de progressão geométrica, e eu vou disponibilizar para vocês também uma aula que eu gravei de progressão geométrica para finalizar também o conteúdo. Inclusive uma aula direcionada para fazer aqueles exercícios da apostila. Então vocês conseguem ir por ali e compreender. Eu tenho material de função, tenho material de plano cartesiano, nem tanto, mas de função tenho também. Eu vou disponibilizando para vocês esse material aos poucos também, junto com a lista de exercícios que vocês têm que entregar. Só para terminar o contexto, como é que eu vou fechar a nota do primeiro bimestre? Já teve algumas coisas que vocês entregaram durante as aulas, e eu pedi que vocês fizessem avaliação. Inclusive, acho que a Maria Eduarda Alvarenga conversou comigo que ela não conseguiu entrar no link da avaliação. Depois eu converso com vocês no geral, se alguém precisar, que não conseguiu fazer uma avaliação para a gente trocar uma ideia, entendeu? Porque ela foi encerrada já. E eu vou pegar a avaliação, eu vou pegar o que foi feito já, que eu tenho algumas anotações, e pegar aquilo que vocês me mandaram. Não vou sacanear ninguém, até porque esse primeiro bimestre vai ser um pouco mais complicado. Os próximos bimestres que a gente for estruturando um pouquinho melhor de como vai ser a avaliação, aí a gente vai ter um parâmetro diferente, mas também vai ser uma coisa, imagino que um pouco mais leve do que o de costume, entendeu? Até por conta do momento que nós estamos passando. Bom, pessoal, plano cartesiano. O plano cartesiano, ele tem dois eixos, o eixo X, né, que é esse eixo que está aqui, e o eixo Y. Ah, cara, mas isso aqui é simples. Vamos para o preenchimento dele. Esse ponto do meio aqui do plano cartesiano, ele é chamado de origem, né? Esse aqui é a origem do plano cartesiano. O plano cartesiano, o eixo X, a gente começa com a numeração a partir do centro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui ela vai até o infinito. Aqui eu coloquei até o 6 por conta dos esquinhos. Essa seta indica para onde os números estão aumentando, né? Ou seja, para o lado contrário. Essa seta poderia estar para a esquerda? Poderia. Acontece, às vezes, com muita raridade. Mas acontece dessa seta também estar para a esquerda. Igual está para cima aqui, acontece ela está para baixo também. Aqui para trás nós temos o menos 1, menos 2, menos 3. Uma falha comum. O que acontece? A pessoa conta quantos esquinhos tem aqui, e na hora de colocar, tem 6 esquinhos. Começa aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Vamos falar, Cairão, isso está muito esquisito. Não é possível que alguém faz isso. Estou falando para vocês porque eu já vi muitas pessoas fazendo isso, e muitos alunos fazendo isso daí. Então você fala, cara, não faz sentido. Concordo que não faz sentido, mas acontece também. Perfeito, pessoal? O eixo Y é uma cópia do eixo X.
Então, aqui para cima, deixa eu apagar esse skin aqui. Aqui para cima, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para baixo a mesma coisa. Menos 1, menos 2, menos 3, assim por diante. O plano cartesiano, nós trabalhamos com ele em duas dimensões. 2D. Ah, Caio, existe o plano cartesiano em 3D? Sim, existe. É como se passasse um terceiro eixo aqui saindo da tela. Como se ele estivesse indo para outro lugar. Só que a gente não vai mexer com o plano cartesiano em 3 dimensões. Até porque isso aqui é uma coisa mais a nível superior, né? A gente tem uma ideia que o plano cartesiano ele pode ser feito em 3 dimensões, até porque tudo que nós enxergamos, não enxergamos em 2 dimensões, enxergamos em 3. Então isso aqui é uma base para tudo que é função que a gente possa aprender a nível superior. E ele é dividido em 4 pedaços, o plano cartesiano de 2 dimensões. E a gente começa por aqui. Esse aqui é o primeiro pedaço, esse o segundo, esse o terceiro e esse o quarto. Cairo, que trem esquisito. Por que o plano cartesiano ele é dividido em 4 pedaços e não é no sentido do relógio, no sentido que a gente chama de sentido horário. Ele é no sentido anti-horário. Né? Então ele roda para cá. Pelo seguinte, a maioria dos estudos disso aqui foi feito na região, no hemisfério norte do planeta. E se por acaso você deixar a água na pia e tirar o ralo da pia, você concorda que a água vai descer e ela começa a fazer um efeito circular. Esse efeito é chamado turbilhamento, correto, pessoal? Tudo que é um ralo que desce, a água é turbilhamento. Se você não balançar essa água com a mão e você reparar na sua casa, toda vez esse turbilhamento ele vai ficar rodando no sentido horário. Bizarro isso, né? Um dia você faz experimento, mãe lavou roupa, não sei o quê, tira o ralo e deixa a água escoar no tanque. Você vai ver que ela vai começar a rodar no sentido horário. O que acontece isso? Por que isso acontece? Isso é a influência da rotação do planeta. Realmente, rotação do planeta, porque o planeta não é plano, correto? Pelo amor de Deus, o planeta não é plano. Então vai ter a rotação do planeta influenciando nesse giro. Essa mesma rotação influencia no hemisfério norte, só que lá roda no sentido anti-horário. Então eles denominaram isso como primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então a palavra certa que nós definimos é quadrante. Ah, por que quadrante? Porque foi dividido em 4, porque no plano cartesiano em 3 dimensões dividido em 8 são chamados de octantes. E isso aqui é chamado de eixos. Então eu tenho o eixo X e o eixo Y. O eixo X mais conhecido como o eixo das Opa, tá horrível esse A. Gente entrando a todo momento. Eixo das abscissas. E o eixo Y, eixo das ordenadas. Caio, eu preciso lembrar desse nome, abscissa e ordenada, demais da conta. Ele vai aparecer com frequência muito grande. Lembra aquela história que eu comento com vocês? Não pelo bico do bife, toda aquela repunhado de palavras que eu falo para vocês. Então, a gente precisa ter conhecimento da termologia que a gente usa em matemática, porque ela vai aparecer. Por exemplo, o cara fala qual ponto a reta R intercepta o eixo das abscissas. Se você não sabe quem que é o eixo das abscissas, a gente não consegue encontrar onde que intercepta. Em que ponto ele intercepta o eixo das ordenadas? Idem, esse tipo de coisa. Então, o plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes. E nós temos o eixo das abscissas como eixo X e o eixo Y, o eixo das ordenadas. Aquele terceiro eixo, só por questão de curiosidade, que da terceira dimensão, é o eixo Z, X, Y, Z. Ele é chamado de cotas. Não vamos utilizar, mas tem um termo também, eixo das cotas. Então tem abscissa, ordenada e cota. Justo, pessoal? Para frente. Tem um risco aqui, nada a ver. Saiu. Galera, aí você fala, Cairão, como é que a gente faz para colocar os pontos no plano cartesiano? Por exemplo, x igual a 2. Você fala x igual a 2 é aqui, né? Então aqui eu tenho x igual a 2. Só que não. X igual a 2 é aqui. Aqui o x é igual a 2? Também. Aqui o x é igual a 2? Também. E aqui para cima? Também. Então, em qualquer lugar aqui, o x vale 2.
O que acontece? Quando eu falo uma informação para você, só a abscissa, eu só te informei o lugar que ela está. O x é igual a 2. Eu não te informei se o x é igual a 2 e o y é igual a 4, ou x igual a 2 e o y igual a 2, igual a 6. Se eu te der só uma informação no plano cartesiano, eu não tenho um ponto. Eu tenho uma reta. Em qualquer lugar em cima dessa reta, o x vale 2. Tá certo que essa reta ficou bem zoada, né? Vem aqui. Fala, Caio, e o x igual a menos 3? X igual a menos 3 seria aqui. Ou aqui, ou aqui. Então, qualquer lugar em cima dessa reta aqui, o x vale menos 3. Parece meio diferente, porque a gente fala, quando o x vale 3, você faz um risco no menos 3. Quando o x vale 6, você faz um risco no 6. Então, pessoal, quando você tem só um valor no plano cartesiano, você não tem um ponto, você tem uma reta. E isso aqui é interessante a gente prestar atenção. Para eu ter um ponto no plano cartesiano, eu preciso ter dois valores, um valor de x e um valor de y. Justo, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Não? Temos que tocar o barco? Não. Pode falar. Não, tem não. Tá não, tá de boa? Tá. Bom, último, vamos pegar aqui x igual a 0. Antes de eu comentar esse x igual a 0 com vocês, por que a gente tem um valor? Quando o cara que desenvolveu o plano cartesiano, chamado de Carter, o plano de Carter, o que ele fez? A ideia dele, pelo menos que eu sei, foi a partir do milharal. O que ele fez? Lembra a batalha naval que tem A, B, C, 1, 2, 3? Aí o cara fala C, C2, pá, fundou um barco, não sei o quê. Essa pegada. O que vai acontecer? No milharal, ele fez da seguinte maneira. Tinha trilhos no milharal para poder ir. Então tem trilha assim, assim. Então o milharal é dividido. Então fala, essa aqui é a linha 1, essa aqui é a linha 2. Aqui é a mesma coisa, 1, 2, 3. Aí o cara fala para você, onde você está no milharal? Eu estou no 2, 2, 3, entendeu? Aí o cara fala, não, beleza, 2, 3. Mas peraí, 2, 3 é aqui ou 2, 3 é aqui? Esquisito, né? Se ele falar, eu estou no 3, então ele pode estar aqui, 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 aqui. Ele está no 3, entendeu? Então, se ele dá só uma informação para você, ele te indica uma coluna ou uma linha onde ele está. Para ele te indicar um ponto, ele tem que dar duas informações. E tem um detalhe. Ele tem que ter estabelecido com você qual informação você vai ler primeiro. Se é essa informação ou se é essa informação que está aqui. Porque não adianta nada ele falar 2, 3, você ficar em dúvida se é aqui ou aqui. Você não vai encontrar ele de jeito nenhum. Quem que eu acompanho primeiro? Esse ou esse? 2, 3 ou 2, 3? Justo, pessoal? De qualquer maneira, se ele te passar só a informação, nós temos uma linha. E é o que está acontecendo aqui. Se ele falar só o valor do x, você tem uma linha. Em qualquer lugar em cima dessa linha, o x... Farofa é brincadeira, hein? O x vale menos 3. Ou o x vale 2. Aonde o x vale 0? Beleza. Aqui o x vale menos 1. Aqui ele vale 1. Ele vale 0 exatamente em cima do eixo y. Não é um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda. É em cima mesmo do eixo y. Então, se eu der uma informação para você, o x vale 0, esse ponto, essa reta está sobre o eixo y. Sossegado, pessoal? Vamos lá. E se eu der uma informação diferente para vocês? Por exemplo, eu pegar a informação do y, virar e falar, o y vale 3. Se eu pegar o eixo y está aqui. Y vale 3 aqui. Não vale só 3 aqui, ele vale aqui, 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 aqui. Do lado de cá também. Então, em qualquer lugar em cima dessa reta, não é necessariamente dessa reta horrível que eu fiz, mas o y vale 3. Se eu pegar o y valendo menos 4, y ou menos 4. Qualquer lugar em cima dessa reta aqui, o y tem um valor de menos 4.
Então, novamente, se eu te dou só uma informação no plano cartesiano, eu tenho uma reta e eu não tenho um ponto, eu não tenho um local. Só estou te informando y menos 4. Beleza, se eu falar, eu estou no y igual a menos 4, eu posso estar em qualquer lugar em cima dessa linha verde que eu vou estar no y igual a menos 4. E por último, no mesmo jeito que eu estava comentando com vocês, se eu vier aqui e falar, o y vale 0. Aonde que o y vale 0? Ele vale 0 em cima do eixo x. Então, isso aqui é uma coisa interessante da gente ver também. Coisa legal, eu vou voltar para o slide anterior para esse aqui. Se eu dou um valor de y, o eixo y, eu entendo que ele está na vertical, mas os valores de y estão todos na horizontal. Então, as linhas parecem na horizontal, correto? Porque, querendo ou não, o y igual a 3, ele tem 3 de distância do ponto de origem. Se ele vale menos 4, tem 4 de distância do ponto de origem, correto? Então, qualquer lugar que eu pegar aqui está 3 de distância do ponto de origem, da base. Vamos pôr assim. Se eu pegar o slide anterior, se eu pego que o x é igual a 2, qualquer ponto aqui, na linha vermelha, vai estar a 2 de distância do eixo y. Então, o que acontece? Por mais que o eixo x ele esteja na horizontal, qualquer valor que você pegar do eixo x, você vai olhar aqui no eixo x e vai traçar ele na vertical. Qualquer valor do y, você vai olhar aqui no y e traçar ele na horizontal. É meio que ao contrário o jeito que você vai desenhar os valores que você precisa colocar. A gente já faz isso meio com naturalidade. É meio normal a gente já fazer isso. Só que muitas vezes a gente não para prestar atenção que isso pode ajudar a gente a resolver vários problemas. E no próximo slide, vamos achar um ponto. Para eu ter um ponto, eu tenho que ter dois valores. Um valor de x e um valor de y. Eu preciso necessariamente ter uma abscissa e preciso ter uma ordenada. Isso aqui é chamado de coordenada, esses dois valores juntos. Ah, Cairo, que nem as coordenadas geográficas? Sim, que nem as coordenadas geográficas. É que nas coordenadas geográficas, eu tenho um valor para o norte-sul, ou sul, e um valor para o leste-oeste. O que está acontecendo aqui, gente? Já foi. Eu tenho um valor para o norte-sul e um valor para o leste-oeste. Então, eu vou dar duas informações. Aqui, para não ficar precisando jogar para norte, sul, leste e oeste, os sinais de positivo e negativo mostram para que lado que está. Isso aqui é chamado de coordenadas ou simplesmente de par ordenado. Ah, cara, por que par ordenado? Par porque 2. Ordenado porque obrigatoriamente tem uma ordem. Primeiro, você sempre vai informar o valor do x e depois você sempre vai informar o valor do y. Então tem que ser nessa ordem, para não causar aquela confusão. Qual que é a diferença de 3 e 2, 2 e 3? Agora a gente vai pegar 3 e 2. Vamos lá. 3. 3 no x. 3 no x, eu faço uma reta na vertical. 2 no y. Faço uma reta na horizontal no y. Então, esse ponto que eu encontrei aqui, eu vou chamar ele de ponto A. Justo, pessoal? Então, é um valor que eu preciso, correto? Eu preciso de dois valores para poder ter um ponto. Sempre primeiro x, depois o y. Estou meio cíclico no que eu estou falando, estou repetindo um pouquinho, mas é interessante que a gente vê. Ponto B, vamos mudar de cor aqui. Ponto B. O x vale menos 6. Então, qualquer lugar aqui o x vale menos 6. Preciso fazer a reta para cima e para baixo? Não, não precisa fazer o pontilhado para cima e para baixo. Na verdade, não precisa fazer nenhum pontilhado, só você colocar o ponto no lugar certo. Mas vou fazer o pontilhado. Faço noção, menos 6 e 3. O 3 eu sei que é para cima, então eu faria só o risco para cima. Esse 3 aqui eu não vou fazer para os dois lados, eu vou fazer só para o lado de cá. Poxa, eu já sei que o ponto está para cá, não tem a necessidade de eu ficar colocando risco para tudo que é lado. Até porque se eu for desenhar alguma coisa depois com esses pontos que eu estou marcando aqui, emendar eles como ali em alguma coisa, se eu tiver mais riscos no plano cartesiano, o desenho fica sujo. Provavelmente eu não vou conseguir ver aquele desenho que eu deveria ver.
Então, aqui é o ponto B. Correto? Ponto C. 4 e 0. Larari, larará. 4 no X e 0 no Y. O 0 no Y fica onde? Em cima do eixo X. Então, 4 e 0 fica aqui. Aqui eu estou no ponto C. Muitas vezes o pessoal confunde. 4 e 0 vai aonde? Vai em cima do eixo X ou eixo Y? O 4 fica aqui. E o 5 a gente tem... Deixa eu ver isso aqui. O Vinícius está caindo direto e reto. O que será que está acontecendo com ele? 4 e 0. Eu tenho 4 no X e 0 no Y. Ou seja, 4 no X, 0 no Y. Outro ponto. 0 e 3. Então, 0 no X. A hora que eu falar 0 no X, esse ponto está sobre o eixo Y. Porque é aqui que o X vale 0. E menos 3 no Y. Menos 3 no Y, a gente faz uma reta na horizontal. Então, aqui é o ponto D. D de jeans, para a gente poder achar mais um pontinho aqui na nossa brincadeira. E por último, origem, o 0 e 0. O 0 e 0 é bem aqui no meio. Você viu que ele não seguiu a lógica? A, B, C, D, E, que deveria ser o F. Pode ser o F. O ponto pode ser nomeado com qualquer letra, pessoal. Qualquer letra do nosso alfabeto, sendo ela maiúscula, justo? Então, o que acontece? Eu posso nomear ele por A, B, C, D, E, F, G. Normalmente, quando eu falo um ponto genérico, eu uso o ponto P. P de ponto mesmo. A questão é que seja genérico, justo? Opa. Que maravilha. Eu uso o ponto P, que é a questão que seja genérico, ponto genérico. O ponto origem, eu uso o ponto O. Se eu quiser usar ali outro ponto, poderia usar? Poderia usar qualquer ponto que você quisesse, desde que fosse uma letra maiúscula, justo? Isso é questão mais de nomenclatura. Se você vê ponto A, normalmente ele está se referindo à origem. Se ele está falando origem do plano cartesiano, é o ponto 0 e 0. No genérico, normalmente nós usamos a letra P. E sempre tem um X e um Y. A pessoa pode colocar uma relação entre o X e o Y? Pode. Ela poderia escrever um ponto, por exemplo, para você da seguinte maneira. Ó, ponto vale X e 2X. Caio, mas não tem que ser X e Y? Sim, esse aqui é o X, esse aqui é o Y. Ele poderia colocar tipo um ponto para você. A e 2A. É a mesma coisa que eu escrevi. Só que aí, em vez de eu escrever com X, eu escrevi com A. O que acontece? Tem o valor de A? Não. Mas para qualquer valor de A, aqui vai ser o dobro. Então, que ponto que é esse aqui? Esse ponto é 1 e 2. Esse ponto pode ser tipo 7 e 14. Por quê? Porque se o A vale 7, aqui vale 2 vezes o A. É lógico, isso aqui vai ser um ponto genérico. Vão ser vários pontos que têm essa característica. Se eu quiser colocar esse ponto no plano cartesiano, eu vou colocar uma infinidade de pontos montando aqui o desenho no plano cartesiano. Para cada valor de x eu vou ter um de y, então eu vou ter infinitas possibilidades para isso aqui estar certo. Só que isso aqui é um ponto que a gente chama de ponto genérico. E detalhe, um valor depende do outro, a ordenada depende da abscissa e vice-versa. Então isso aqui pode dar um desenho depois legal para a gente, correto, pessoal? Para quem já sacou isso aqui, tem um desenho específico que isso aqui vira, né? Depois eu vou comentar com vocês nas aulas mais para frente. Então aprendemos a localizar pontos no plano cartesiano. Uma coisa que alguns têm dificuldade, outros têm muita facilidade, mas é interessante que a gente relembre. E por último, pessoal, vamos lá. Se o ponto está sobre o eixo X, a ordenada dele vale 0. Exemplo, o ponto está sobre o eixo X. Vamos pegar um ponto qualquer aqui, esse. O valor de X dele é 3 e o valor de Y dele é 0. O valor de X é 3, o valor de Y é 0. E por último, se o ponto está sobre o eixo Y, está sobre o eixo das ordenadas, o valor de X é 0. Então, se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, 6. Mano, acho que tá as melhores coisas no Minecraft. Ponto aqui 6. O valor de Y dele é 6
e o x é 0. Primeiro eu coloco sempre o x, então, por exemplo, 0 e 6 está sobre o eixo das ordenadas, está sobre o eixo y. Justo, pessoal? Por que eu estou me atentando a tanto isso aqui? Está sobre o eixo y, está sobre o eixo x. Porque se eu virar para vocês e perguntar aonde esse desenho aqui corta o eixo das abscissas, não sei. ou melhor, corta o eixo das ordenadas. Cara, como assim corta o eixo das ordenadas? Ou seja, aonde isso aqui, essa relação, passa em cima do eixo y. Eu não sei se ela passa subindo, descendo, se ela passa fazendo zigue-zague, o que ela... Eu só quero saber aonde que ela passa em cima do eixo y. Ah, cara, como é que eu vou saber isso? Se eu quero saber onde que ela corta o eixo y, se o ponto está sobre o eixo y, o x vale 0. Então ele já te deu uma informação sobre isso aqui. Que informação que ele te deu falando isso aqui, perguntando isso aqui? Que o x vale 0. Ué, se o x vale 0, eu já sei o valor de uma das letras, eu consigo achar o valor da outra letra. Como? Substituindo. Se o x vale 0, eu ponho 0 no lugar do x. Então aqui fica y igual a 3 vezes 0 mais 5. Vamos trocar a cor da caneta para a gente ver o que vai acontecer. Não que a cor da caneta mude o nosso resultado, mas fica y igual a 3 vezes 0 mais 5. A gente resolve primeiro mesmo, que eu sempre brigo com vocês. A multiplicação, né? 3 vezes 0, 0. 0 mais 5. Aparece aqui para nós, 0. 0 mais 5, 5. Ou então eu descobri. Aonde o x vale 0, lógico. Tudo isso baseado nessa informação. Para onde o x vale 0, o y vale 5. Então ele corta aqui o eixo y. Caio, dá para descobrir onde ele corta o eixo x? Dá. É só colocar 0 no lugar do y. Por quê? Se o ponto está sobre o eixo x, o y vale 0. Então, existe essa afirmativa, existe isso aí. Os problemas vão trazer essa ideia, vão trazer esse tipo de pergunta, entendeu, para vocês. E vocês vão ter que lembrar, vão ter que puxar no HD de vocês esse tipo de informação. Ah, ele quer que corte o eixo x, ele quer que corte o eixo y. A gente consegue ter esse tipo de informação. Para montar o gráfico, isso aqui vai ser uma coisa imprescindível para a gente saber quem corta o eixo x e depois saber quem corta o eixo y. São duas informações extremamente importantes, viu, pessoal? Bacaninha. Bom, isso aqui é a aula nossa, a aula de hoje. Como eu falei, é uma aula pequena, uma aula mais experimental. Eu vou mandar os 2 slides para vocês, viu? Eu vou mandar o slide em branco e o slide preenchido. Que aí vocês podem dar uma estudada de novo nisso aqui depois. Manter as informações. Salvar. Agora está salvo as informações em cima disso aqui. Bom, pessoal. Por hoje seria só isso aqui. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Ô, professor. Eu ia perguntar do negócio da prova que você passou. Tinha uma questão que estava errada, não tinha? Boa pergunta. Eu vou ver depois te falo. Tá. Não lembro. Eu não corrigi as provas ainda, nem os trabalhos que vocês me enviaram, gente. A minha vida tá meio de perna pro ar por causa desse coronavírus aqui. João, não fiz nada. Você coloca. Você não fez nada? Sério, não, senhor. Tô mal perdidão aqui. Cara, eu tenho um negócio pra te falar primeiro. Eu vou até pausar o vídeo aqui agora, que a gente já terminou a gravação, né? Uhum. Nossa, o Vinicinho caiu de tudo que é jeito possível, hein? Eu não sei parar de compartilhar minha tela. E também não sei pausar a gravação que eu já comecei. Tá. Aperta em compartilhar que você para de compartilhar sua tela. Tá, quer ver? Ó. Stop.